Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. É isso aí, muito bom estar aqui de novo. Gente, imaginem só acordar um dia e descobrir que um direito que pertence à sua família há gerações, tipo, transmitido pelo sangue mesmo, foi simplesmente cortado. Pois é, cortado por uma canetada no meio da noite. Exato. Mas e se eu disser para vocês que existe uma brecha, uma estratégia que pouca gente conhece, mas que é capaz de reverter exatamente essa situação? Uma estratégia que está sendo desenhada agora, né, por juristas e associações do mundo todo. Com certeza. O foco do nosso mergulho de hoje é essa recente e super polêmica Lei da Cidadania Italiana, a Lei 74 de 2025. E mais importante ainda, a gente vai mapear o plano de ação jurídico e político para derrubar essa lei. E olha, é importante a gente deixar claro logo de cara que a nossa missão aqui não é tomar partido na política deles, sabe? A gente analisou uma montanha de documentos, Muitos documentos, cara. manifestos, análises de juristas europeus, dados demográficos, e a ideia é puramente traduzir esse jargão todo em um mapa de ação real para quem acompanha o tema. Perfeito. Então, vamos desconstruir isso, porque a ferida ainda está bem aberta. Para entender como reverter a lei, a gente precisa olhar para a mentira que criou ela, né? Exatamente. O ponto de partida é a famosa narrativa da invasão. Nossa, sim, os tais dos 60 milhões. Isso, a mídia lá e os políticos venderam a ideia de que o país ia colapsar, porque 60 milhões de descendentes, tipo a maioria aqui da América do Sul e do Brasil, iam desembarcar amanhã, exigindo passaporte, saúde, tudo. Cara, 60 milhões é praticamente a população inteira da Itália hoje. É óbvio que quem mora lá entra em pânico. Com certeza, gera um pânico imediato. Mas aí é que está a fragilidade da lei. Quando a gente cruza essa narrativa com os dados reais das nossas fontes, a história simplesmente desmorona. Cai por terra, né? Total. Se a gente pegar os últimos 40 anos, que foi quando a busca por cidadania realmente cresceu, sabe quantos desses 60 milhões realmente pediram reconhecimento? Chuta aí, pessoal. Apenas 5,9%. Menos de 6% em 4 décadas. É surreal. E as fontes explicam isso. O processo é caríssimo, é uma caça ao tesouro em paróquias remotas, gasta-se muito com tradução, apostila. E anos de fila, né? Exato, anos esperando no consulado. A maioria das pessoas não tem tempo nem dinheiro para isso. Não existe invasão nenhuma. Isso é tipo o dono de uma festa ou de um estádio mudar todas as regras de entrada, trancar os portões, chamar a polícia por medo de que a cidade inteira apareça no jogo. Boa analogia. Sendo que o histórico mostra que só uma fração bem pequena realmente tem interesse em ir. A regra foi mudada com base num fantasma. E aí eu pergunto para quem está assistindo, vocês já sabiam disso? Que a lei foi baseada num número totalmente inflado de invasão? Deixem aqui nos comentários. É fundamental entender isso, porque os advogados dizem que se a lei foi baseada num mito, ela fere o princípio da proporcionalidade e fica vulnerável lá na justiça. O que já nos leva para o verdadeiro campo de batalha, que é a luta jurídica na Itália. Porque no mês passado, teve aquele comunicado da Corte Constitucional que deixou muita gente arrasada. Nosso pânico foi geral. Parecia que eles tinham validado a lei e fim de jogo. Mas lendo as fontes, não é bem assim, né? Não, de jeito nenhum. Olha, um comunicado de imprensa não é uma sentença final. É só um resumo da assessoria de comunicação para gerenciar a expectativa pública. Ah, entendi. E o que eles disseram foi que a lei não violava o artigo 3 da Constituição, que fala sobre igualdade genérica. O Estado tem soberania para definir regras. Mas a defesa não apostou tudo no artigo 3. Graças a Deus, né? Porque a Constituição é enorme. Exato. A verdadeira tática, a engenharia jurídica pesada mesmo, é atacar pelos flancos com artigos que a corte ainda nem julgou. Tem juiz de primeira instância já mandando novos questionamentos para cima. Tá, e quais são essas armas secretas? Como é que eles vão furar esse bloqueio? Bom, o principal é o artigo 22, que proíbe tirar a cidadania por motivos políticos. Opa, peraí. Motivo político. Lembra da narrativa da invasão? Se os advogados provarem que a motivação real não foi técnica, mas sim uma manobra nacionalista para agradar eleitor ou ceder à pressão, a lei viola diretamente o artigo 22.
Nossa, faz tudo sentido. Eles inventaram um medo político para justificar o corte. E não para por aí. Tem os artigos 72 e 77 também, que falam sobre como uma lei deve ser feita. A história do decreto de segurança, né? Eu li isso nas fontes e achei bizarro. Bizarro é a palavra certa. Eles usaram um decreto de segurança, que é uma medida provisória para emergências extremas, tipo terrorismo ou desastre natural. E usaram isso para mudar regras centenárias de família. Sim, atropelaram todo o debate parlamentar. É um abuso claro do processo legislativo. Tá, mas aí eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui. Se o governo já mostrou que quer dificultar a vida de todo mundo, continuar entrando com o processo na Itália, gastando rios de dinheiro, não é dar murro em ponta de faca? É uma ótima pergunta e as fontes respondem isso de forma muito tática. Desistir agora é entregar o jogo sem lutar. O objetivo de continuar processando é criar massa crítica. Tipo volume mesmo, encher os tribunais. Exatamente. O judiciário só age se for provocado. Sem milhares de processos sendo negados pela nova lei nas instâncias mais baixas, os juízes não têm como encaminhar a questão da inconstitucionalidade para as instâncias superiores. Ah, então se o pessoal desanimar e parar de tentar, a lei vence pelo cansaço. Perfeito. O silêncio legitima a nova regra. Cara, que estratégia brilhante. Mas e se a justiça interna for muito lenta, ou simplesmente der as costas? Tem um plano B? Tem, e é o que os especialistas chamam de botão de emergência, a rota europeia. A União Europeia entrando no jogo. Como isso funciona? A ideia é levar a discussão para a Corte de Justiça da União Europeia lá em Luxemburgo, porque a Itália é soberana sim, mas ela tem que respeitar os tratados europeus. Mas espera, como a Europa pode mandar nas regras de cidadania da Itália? É que existe uma cidadania dupla, digamos assim. Quando a Itália tira a cidadania de milhões de pessoas arbitrariamente, ela também está privando essas pessoas da cidadania europeia. Ah, dos direitos de livre circulação, de morar em qualquer país do bloco. Exatamente. Direitos garantidos por tratados fundamentais da UE, e o jeito de acionar isso é por meio de um mecanismo chamado reenvio prejudicial. Reenvio prejudicial. Traduz isso pra gente. Imagina um juiz lá numa cidadezinha italiana recebendo um caso. O advogado alega que a lei italiana fere normas europeias. O juiz não pode decidir isso sozinho, então ele pausa o processo e manda a pergunta direto para a Corte Europeia. Ele pergunta, tipo, essa lei tá de boa com as regras da Europa? Isso mesmo. E aí a decisão sai das mãos de Roma e vai para Luxemburgo. E lá o peso político interno da Itália é muito menor. É uma ironia gigantesca, né? A justiça para os descendentes vir do continente enquanto o país de origem tranca os portões. E olha, o que vocês acham disso? A União Europeia deveria intervir e derrubar essa lei local? Comentem aqui embaixo. E claro, aproveitem para acessar o link na descrição e se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho. Essa via europeia é muito forte, mas tem um detalhe. A justiça internacional é lenta e é aí que entra a última peça desse quebra-cabeça, que é a política. A política é rápida, especialmente quando o poder está em jogo. As eleições de 2027 já estão logo aí. Pois é. Os políticos que aprovaram essa lei fizeram um cálculo arriscado. Eles olharam para a diáspora e pensaram que todo mundo estava desunido, que ninguém ia votar. Acharam que podiam cortar direitos sem perder votos. Basicamente. Só que os descendentes com cidadania formam um colégio eleitoral com deputados e senadores no parlamento italiano. Eles têm representantes diretos. Sim, e a estratégia agora, segundo as lideranças associativas, é transformar a raiva numa mobilização política em massa. Filiar pessoas, organizar comitês e ameaçar tirar essa galera do poder nas próximas eleições. É a única língua que qualquer político entende, cara. O medo de perder a cadeira. Quando a comunidade ameaça o voto de quem está no poder, eles recuam rapidinho. Com certeza. E tem um último ponto que as fontes econômicas destacam muito, que é a contradição demográfica. O tal do inverno demográfico que eles estão passando. Isso. A taxa de natalidade lá tá no chão, a população envelhecendo rápido, falta mão de obra em todo lugar. Eles precisam de pessoas urgentemente. E aí tem um acordo do Mercosul com a União Europeia, certo? Exato. São 50 milhões de descendentes aqui na América do Sul. Um mercado gigante que já consome a cultura,
turismo, quer investir. É um capital humano e comercial pronto. Basicamente, o país está num barco que está afundando por falta de tripulação e, em vez de aceitar a ajuda de pessoas que já vestem a camisa da equipe, eles resolvem jogar os botes salva-vidas no mar e fechar as portas. É uma miopia histórica. A definição perfeita. Em vez de integrar e capacitar essa galera toda, a escolha foi por excluir todo mundo. Então, resumindo todo o valor que a gente extraiu desses documentos, a mensagem central é que a batalha não acabou? Longe disso. Perdeu-se uma batalha, sim, mas não a guerra. A base da lei é frágil, tem os recursos internos, a via europeia está totalmente aberta e a organização política para 2027 está ganhando força. Fantástico. E para fechar, tem um ponto de reflexão muito interessante que surgiu na nossa leitura. Eu acho que a grande provocação aqui é a seguinte. A gente vê um país restringindo a cidadania por sangue, alegando proteger a nação. Mas, ao mesmo tempo, em vários lugares da Europa, existem os vistos gold, onde você literalmente compra a cidadania, se tiver milhões para investir, sem falar a língua, sem ter raiz cultural nenhuma. Pois é, o capital fala mais alto. Mas abre a porta para quem só tem dinheiro, o que acontece com o futuro e a identidade dessa nação no longo prazo. É um pensamento que explode a cabeça, viu? Muito forte. E, pessoal, quero agradecer imensamente a todos os nossos ouvintes e espectadores que ficaram até aqui. Se esse mergulho profundo trouxe valor para você, inscreva-se em nosso canal e deixem seus comentários. A opinião de vocês é fundamental para a nossa discussão. Obrigada pela companhia, gente. Um grande abraço, muito obrigado mesmo e até o nosso próximo episódio.